Por favor, fale seu nome e seu RG completo. Cirlei Cristiane da Silva, 30-524-384-6. Você é a mãe de algum aluno matriculado na APAE de Lins? Sim. Qual aluno? Wellington Fabrício da Silva Bento. Você autoriza que essas imagens serem usadas tanto em reportagem, essa gravação, tanto em reportagem como na justiça, em processo relacionado ao senhor Marcos Alves Zangotti? Autorizo. E se promete dizer a verdade nesse depoimento seu? Prometo. Diz uma coisa, você teve conhecimento de que seu filho foi agredido por seu Marcos Zangotti? Na época do acontecido, o Wellington chegou e me comentou, só que eu não acreditei. E agora eu tive acesso... Então vamos devagar. Na época ele falou o quê? Ele falou assim, mãe, o Dr. Marcos me bateu. Só falou isso. Eu falei assim, não, ele não vai te bater, Wellington. Não acreditei. Certo. E nem perguntei nada, não dei continuação, nada. Entendi. Aí agora, esses tempos, eu por curiosidade, porque eu trabalho na delegacia, né? Eu vi o Dr. Marcos foi lá querendo fazer um boletim de ocorrência contra um jornal que está falando defamação sobre a APAE. Certo. E eu, por curiosidade, olhei no jornal Correio de Lins, Debate, de Guaiçara, fui procurando o jornal e não vi nada. Até que eu encontrei um jornal, uma amiga minha me passou um jornal de promissão. Sim. Aí eu li, e lendo, eu vi lá... Você leu a reportagem que falava da agressão a um aluno? Isso. Aí lendo a reportagem, eu pensei assim, né? Esse aluno pegou no pescoço, eu fiquei naquilo. Aí peguei o jornal... Você lembrou do que o teu filho havia contado? Isso. Só que nem tanto eu ainda não tinha certeza. Não tinha certeza. Só que nem tanto eu peguei o jornal, fui para casa da minha mãe, estava lendo para ela e ele sentado do lado. Na hora que eu li, falei... Ele quem? O seu filho? Meu filho, certo. O Wellington. Na hora que eu li, falei assim que Dr. Marcos pegou no pescoço e tal. Aí o Wellington falou assim, fui eu, mãe. Ele pegou pelo meu pescoço, ergueu e ainda deu 3 tapas no meu rosto. Existe a hipótese, como seu filho é especial, ele está lá na APAE, dele estar fantasiando, ele está contando mentira, ou ele está sendo influenciado, os professores estão forçando ele a contar essa história? Não, porque foi espontâneo. E ele não está nem indo para a APAE, ele está de férias, né? Não está nem sabendo dos acontecidos? Não, ele nem está indo para a APAE. E a partir do momento que seu filho te contou isso, você procurou averiguar, perguntar para os professores se era o caso do Wellington? Essa agressão? Não, nem cheguei a perguntar ainda, porque foi isso assim, foi ontem, né? Foi tudo assim, tudo muito... Certo. Foi ontem que eu li, ontem que o Wellington falou, então eu não dormi essa noite, sabe? Aí procurei o seu site, entrei, li de novo. Então assim, foi tudo muito... E o que você espera agora que aconteça em relação a isso tudo? Eu espero que tire ele de lá. Se ele não sabe lidar com crianças assim, ele não tem que estar lá. Você estava comentando aí que teu filho tem medo do Dr. Marcos? Isso. Porque eu falei assim, por que ele não me falou na época, né? Só que depois eu lembrei que ele chegou a comentar e eu que não dei... A devida atenção. Isso. Aí ele falou assim, mãe, mas se ele ia me bater. Certo. Ele não lembrava mais que ele tinha te contado. Não. Né? E ele... seu filho, ele costuma inventar, contar história, mentir? Às vezes sim, só que eu sei quando ele está mentindo. Só ir falando com ele, percebe quando ele está mentindo. Desse caso, quando ele escutou você ler a história do jornal, ninguém falou para ele que era ele nem nada. Ninguém falou nada, só estava lendo. Ele lembrou dos fatos. Isso. Aí ele falou que foi ele. Porque ele já tinha reclamado, não foi só dessa vez que eu me lembro, ele já tinha reclamado algumas vezes do Dr. Marcos. Certo. Você me falou que o Dr. Marcos já ameaçou outras vezes expulsar seu filho? Isso, porque o Wellington dá um pouco de trabalho, eu reconheço, ele dá um pouco de trabalho, só que assim, ele não pode, né? Vai deixar o menino na rua? Não pode. Você disse que pretende processar a APAE e o Dr. Marcos? Isso. Portanto, não quero dinheiro. Certo. Só quero que
que melhore a PAI, que seja um lugar que eu possa deixar meu filho o dia inteiro, porque meu filho só fica meio período ele tem que ficar ou sozinho ou com minha mãe que já é de idade, ela não aguenta. Então assim, a PAI tinha que melhorar, ter mais condições, ter psicólogo, ter artesanato, ter alguma coisa para ele fazer a mais. É verdade que lá as crianças não têm muitas atividades? Não. Não tem nada. Não. E diz que o banheiro está em condição precária, isso é verdade? Então, no banheiro eu não fui. Só que no dia da festinha, meu marido, né, que não é pai do Edson, mas está cuidando dele como se fosse, entrou no banheiro e ele já tinha comentado comigo. Falou assim, nossa, aquele banheiro é terrível. Eu não cheguei a ver que eu não entrei, né? Mas ele comentou. Tá bem, eu agradeço a sua colaboração, tá?